Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos corrigir as questões de direito administrativo do concurso da Defensoria Pública do Estado do Amapá para o cargo de defensor público, que foi aplicado no dia 7/8 de 2022, domingo passado. A banca foi FCC. Eu estou com a prova tipo 5. Vamos lá para a primeira questão, número 13. Diz respeito às organizações sociais, tá? Primeira coisa, o que são as organizações sociais? São entidades do terceiro setor. É uma entidade do terceiro setor. Mas essa entidade, ela tem algumas peculiaridades que são diferentes das demais entidades do terceiro setor. Inclusive, pessoal, eu acredito que é por isso que essas entidades, dessas organizações sociais, elas foram excluídas ali do âmbito daquela nova lei, né, de 2014, Lei 13.019, que trata ali da organização da sociedade civil, que vem disciplinar, vem padronizar as parcerias entre as entidades do terceiro setor e o poder público. Essa entidade, organização social, está excluída dessa lei 13.019, quer dizer, das regras da lei 13.019, tá? Porque ela é realmente um pouco mais diferente das outras entidades, assim como, por exemplo, as OCIPs, tá? Todas entidades do terceiro setor, o que a gente precisa saber? Elas são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, primeira coisa, elas não fazem parte da administração pública formal, quer dizer, não faz parte da administração pública, nem administração pública direta, nem administração pública indireta. São particulares, entidades privadas, tá? O que mais que a gente precisa saber? Elas não estão enquadradas, portanto, né, nesse conceito aí da administração pública direta, e, portanto, ou indireta, não se submetem ao dever de concurso público ou ao dever de licitar, tá? As OS, elas exercem quais atividades? Atividades sociais de interesse coletivo. Então, as atividades, né, que competem, né, ao Estado, essas atividades sociais de interesse coletivo, as entidades do terceiro setor podem realizar, mas são atividades em caráter não exclusivo do Estado, tá? São atividades sociais em caráter não exclusivo. Exemplo que a gente pode dar de atividades sociais de interesse público que não é exclusivo: ensino, pesquisa, preservação do meio ambiente, saúde. O que a gente precisa ter em mente? Nenhuma entidade da OS nasce com o nome de organização social. Essa entidade, ela é criada, né, pela iniciativa privada, ou, né, com a forma de associação ou com uma forma de fundação. E aí, essa entidade, ela solicita ao poder público a habilitação para receber essa qualificação, receber esse título de OS. Essa qualificação de OS é, portanto, o quê? Um título jurídico que o poder público e o Estado vai outorgar a essa entidade, tá? E essa outorga, essa qualificação que essa entidade vai ter de OS, ela é de forma discricionária. O Estado, ele vai poder analisar se vai passar, né, esse título ou não para essa entidade, de acordo ali com o seu juízo de conveniência e oportunidade. O poder público também, da mesma forma que ele outorga de forma discricionária, ele também pode cancelar esse título a qualquer tempo. Quer dizer, o poder público, ele pode desqualificar a qualquer tempo aquela entidade como organização social. Ele pode cancelar esse título. Exemplo super atual que nós temos hoje, né, foi a desqualificação
da CESP, né, da SEBRASP, como organização social. Lei, deixa eu achar aqui qual que é a lei, meu Deus. Aqui, ó, Lei 11.062 de 2022. Esse ano foi desqualificado a CESP como organização social. O poder público, quando, né, aquela entidade já tem o título de OS, o poder público, ele celebra com essa OS o quê? Um contrato de gestão, tá? Chama contrato de gestão, isso é importante você saber. Com essa assinatura do contrato de gestão, a OS, ela passa a receber alguns privilégios, alguns benefícios do poder público, como que recebimento de recursos, recebimento de bens públicos, permissão de utilização de bem público. Ainda, né, também pode o poder público ceder servidores públicos para essa entidade, tá? É isso. Então, a questão era a letra C, que dizia que elas são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ok? Vamos lá para a questão 14, que diz respeito do controle externo promovido pelo Poder Legislativo Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas, em relação ao Poder Executivo Municipal. Gente, essa questão, ela está assentada, ela está baseada no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. O controle externo pode ser exercido, né, pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, em relação ao Poder Executivo Municipal, em relação às contas do prefeito. E aí é feito pela Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas estadual ou municipal, tá? Então, se analisa as contas anuais do prefeito. E pelo parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição, o parecer técnico emitido pelo órgão competente, então, que é o quê? Qual que é o órgão competente? Pelo Tribunal de Contas, sobre as contas ali anuais do prefeito, ela pode deixar de prevalecer, quer dizer, esse parecer pode deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, artigo 31, parágrafo 2º. Questão 15 diz respeito à teoria da imprevisão em relação à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, letra D. A gente sabe que uma das características, né, do contrato administrativo é o quê? É a mutabilidade. E o que é essa mutabilidade? A mutabilidade, ela é o quê? Ela decorre do quê? Das cláusulas exorbitantes. Todo contrato administrativo possui cláusulas exorbitantes, né? E ela decorre, essa característica decorre dessas cláusulas exorbitantes. E confere o quê? À administração pública o poder de ela alterar unilateralmente as cláusulas do contrato, tá? Por isso que o contrato administrativo ele tem essa característica da mutabilidade. E aí nós temos aí duas coisas diferentes que a gente tem que diferenciar. As circunstâncias que fazem o contrato mutável, o contrato administrativo mutável, tá? São as áreas, né, que são os riscos, tá? E a consequência. Se o contrato muda, o que acontece? A consequência dessa mutabilidade. E vai gerar, portanto, o quê? O direito do contratado ao quê? A haver a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, essa consequência da mutabilidade é o quê? É assegurar esse direito do contratado ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí, com relação às circunstâncias,
como a gente disse, né, elas podem mudar. As circunstâncias podem mudar e aí, portanto, podem mudar o contrato. Aí nós temos várias circunstâncias, que são as alhas, né, são os riscos, que podem mudar o contrato. Uma das alhas, uma dos riscos é a alha econômica. E aí a gente aplica aí a teoria da imprevisão. O que é a alha econômica, o risco econômico? É o quê? É todo acontecimento externo ao contrato. Então, todo acontecimento que é externo ao contrato, estranho à vontade das partes, que é um acontecimento imprevisível, inevitável, que causa aí um desequilíbrio muito grande, né? E torna o contrato muito oneroso para o contratado. Tá? Então, isso é a alha econômica. Então, a alha econômica é o quê? Um acontecimento imprevisível, inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande e torna a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado. Ocorrendo aí essa alha econômica, como a gente diz, nós vamos aplicar a teoria da imprevisão. E o que diz a teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão, pessoal, nada mais é do que a aplicação da cláusula que a gente conhece, rebus sic stantibus, né? Que diz o quê? Que aquela convenção avançada originariamente no contrato, ela não vai permanecer em vigor se as coisas não permanecerem como eram no momento da contratação. Então, se as circunstâncias mudarem, o contrato também vai mudar. Isso é a teoria da imprevisão, que se aplica ao contrato administrativo em prol ali do contratado. Quais são, então, os requisitos para a gente aplicar a teoria da imprevisão? O fato, ele tem que ser imprevisível, aquela alha econômica tem que ser imprevisível, estranho à vontade das partes, inevitável e causar um desequilíbrio muito oneroso para o contratado. Ok? Vamos lá para a questão 16. Princípio do julgamento objetivo. Essa questão cobrou a respeito do princípio do julgamento objetivo das propostas na licitação. A letra correta do gabarito é a letra B. O que é o princípio do julgamento objetivo, basicamente? O julgamento das propostas tem que ser feito de acordo com o quê? Com os critérios do edital.